Poderia descrever a si mesmo? É impossível fazer um autorretrato. É difícil julgar a si mesmo. Posso apenas dizer que venho de uma família muito simples, muito humilde. E por isso, mais do que um cardeal, sinto-me um homem simples. Tenho a minha casa na Alemanha, numa cidade pequena, cujos habitantes trabalham na agricultura, em ofícios manuais, e ali sinto-me no meu ambiente. Também procuro ser assim no meu trabalho. Não sei se consigo, não me atrevo a julgar-me. Recordo sempre com um grande carinho a profunda bondade do meu pai e da minha mãe. Naturalmente, para mim, bondade inclui a capacidade de dizer não, pois uma bondade que deixasse o outro fazer qualquer coisa não lhe faria bem. Algumas vezes, bondade significa ter que dizer não e correr assim o risco de que nos contradigam. Esses são os meus critérios. Essa é a minha origem. Quanto ao resto, deveriam ser os outros a julgar. Em 16 de abril de 1927, nascia Joseph Ratzinger, na cidade de Mater al-Inn, na Bavária, Alemanha, em um sábado de Aleluia. Ele foi batizado no mesmo dia. Seu pai era policial e sua mãe cozinheira, ambos de uma família pobre de poucos recursos. Passou a sua infância e adolescência em Trausten. Foi neste ambiente, por ele próprio definido como mozartiano, que recebeu a sua formação cristã, humana e cultural. O período da sua juventude não foi fácil. A fé e a educação da sua família prepararam-no para enfrentar a dura experiência daqueles tempos, onde o regime nazista mantinha um clima de grande hostilidade contra a Santa Igreja Católica. Familiares de Ratzinger contam que ele manifestou interesse pela vocação religiosa desde muito cedo. Quando tinha apenas 5 anos, avisou a família que gostaria de ser cardeal da Santa Igreja Católica. Ele tinha ficado empolgado com a visita do arcebispo de Munique à sua cidade. Junto dos colegas de classe, participou da recepção do cardeal. O pequeno Joseph teria ficado impressionado com os paramentos e o comportamento solene do arcebispo, e por isso teria decidido ser como ele. O jovem Joseph viu os nazistas açoitarem um pároco antes da celebração da Santa Missa. Precisamente nesta complexa situação, descobriu a beleza e a verdade da fé em Cristo. Fundamentalmente para ele foi a conduta de sua família, que sempre deu um claro testemunho de bondade e esperança, radicada numa consciência pertencente à Igreja. Já em 1932, a ascensão do partido nazista, liderado por Adolf Hitler, provoca os primeiros impactos na vida do pequeno Joseph, então com 5 anos. Muitos caluniadores, principalmente a imprensa liberal e esquerdista, destacaram o fato de que Ratzinger apoiou o nazismo, mas ele nunca apoiou ou sequer simpatizou com Hitler. Prova disto fora seu pai, conhecido como opositor das ideias nazistas, e por este mesmo motivo teve de deixar sua cidade. Ainda dizem que Joseph era afiliado à juventude hitlerista, quando tinha 14 anos, mas esquecem que a filiação era obrigatória, e os pais que não aceitassem inscrever seus filhos na instituição corriam um sério risco de perdê-los para o Estado. Apesar da oposição contrária ao nazismo, o pai de Joseph continuou trabalhando como policial depois da ascensão do partido ao poder, em 1933. Em 1937 se aposentou. Morou no interior da Bavária até a morte, aos 82 anos. Mesmo estudando para ser padre, Joseph Ratzinger teve que, em 1943, participar da infantaria alemã na Segunda Guerra Mundial, esta que mobilizava todo o seu país.
Aos 16 anos, Ratzinger tornou-se ajudante de uma bateria antiaérea instalada para proteger uma fábrica da BMW. Foi dispensado da unidade em setembro de 1944, mas passou apenas 10 dias em casa, quando recebeu outra convocação, desta vez para ajudar a cavar trincheiras. Em novembro de 1944, foi dispensado novamente 3 semanas depois e houve uma nova convocação, dessa vez para o exército nazista. Sua segunda participação na guerra, contudo, duraria pouco. Com a linha de frente dos aliados cada vez mais próxima, em abril de 1945, Ratzinger abandona o exército e foge para casa. Quando chega, encontra soldados americanos no local. As tropas haviam transformado a residência de sua família numa base improvisada. Como havia participado dos combates, foi detido num campo para prisioneiros de guerra. Em 19 de junho de 1945, foi liberado pelos americanos. O pesadelo da guerra havia acabado. Pega carona num caminhão de leite, volta para casa que já tinha sido ocupada de novo pela sua família. Daí então, retoma a pensar em sua vocação religiosa. E em novembro parte junto com o irmão George para o seminário de São Miguel em Friesen. Depois de iniciar os estudos religiosos no seminário de São Miguel, Joseph se transferiu para o Ducai Georgiano da Universidade Ludwig Maximilian de Munique. Joseph Ratzinger, ainda jovem, impressionava colegas e professores da universidade pelos conhecimentos nos mais diversos assuntos. Falava vários idiomas e, mesmo jovem, era dono de uma cultura filosófica e literária vastíssima. Ratzinger também cativava os companheiros de estudo com sua cultura musical. Bom pianista desde cedo, era profundo conhecedor das obras de Bach, Mozart e Beethoven. Für persönliche Vorlieben bleibt Joseph Ratzinger wenig Zeit. Außerdem würde es seinem Amtsverständnis widersprechen, groß darüber zu reden. Die Musik bedeutet ihm viel, auch wenn er diese Begabung nie so perfektioniert hat wie sein Bruder Georg. Foi ordenado sacerdote em 29 de junho de 1951, em cerimônia presidida pelo cardeal de Munique, Michael von Feuerbach. Seu irmão George foi ordenado no mesmo dia. Estudante brilhante, Joseph decidiu estender sua formação acadêmica, ao invés de exercer sua função em paróquias, e no ano de 1953, doutorou-se em teologia com a tese Povo e Casa de Deus na doutrina da Igreja de Santo Agostinho. Passados 4 anos sob a direção do conhecido professor de teologia fundamental, Gottlieb Sandin, conseguiu a habilitação para a docência com uma dissertação sobre a teologia da história em São Boaventura. De 1959 a 1963, foi professor de teologia dogmática e fundamental na Escola Superior de Filosofia e Teologia de Freising. Depois continuou a docência em Bonn e Münster, de 1963 a 1966, e por fim em Tübingen até 1969. A partir deste ano, passou a ser catedrático de dogma e história do dogma na Universidade de Ratisbona, onde ocupou também o cargo de vice-reitor. Também de 1962 a 1965, prestou uma notável contribuição ao Concílio Vaticano II como perito.
viera como consultor teológico do cardeal Joseph Frings, arcebispo de Colônia. Foi uma oportunidade maravilhosa, uma época excelente da minha vida. Pude participar do encontro não apenas entre os bispos e teólogos, mas também entre continentes e culturas diferentes, entre escolas de pensamento e espiritualidade distintas. Conosciuto vescovi, mi ricordo particolarmente del vescovo Elchangy di Strasburgo, eccetera. E questa era già un'esperienza della universalità della Chiesa e della realtà concreta della Chiesa, che non semplice riceve imperativi dall'alto, ma insieme cresce e va avanti sempre sotto la guida naturalmente del successore di Pietro. Tutti, come detto, venivano con grandi aspettative. Non era mai stato realizzato un concilio di queste dimensioni, ma non tutti sapevano come fare. I più preparati, diciamo quelli con intenzioni più definite, erano l'episcopato francese, tedesco, belga, olandese, la cosiddetta alleanza renana. E nella prima parte del concilio erano loro che indicavano la strada, poi si è velocemente allargata l'attività e tutti sempre più hanno partecipato nella creatività del concilio. I francesi e i tedeschi avevano diversi interessi comuni, anche con sfumature abbastanza diverse. Prima iniziale, semplice, apparentemente semplice intenzione era la riforma della liturgia che aveva già cominciato con Pio XII, che aveva già riformato la Settimana Santa. Seconda, l'ecclesiologia, terza, la parola di Dio, la rivelazione e finalmente anche l'ecumenismo. E i francesi, molto più che i tedeschi, avevano ancora il problema di trattare sulla relazione di Chiesa e mondo. A intensa atividade científica de Joseph Ratzinger levou-o a desempenhar importantes cargos ao serviço da Conferência Episcopal Alemã e na Comissão Teológica Internacional. Em 25 de março de 1977, o Papa Paulo VI nomeou o arcebispo de München e Freising, e no dia 28 de maio seguinte, recebeu a sagração episcopal. Foi o primeiro sacerdote diocesano, depois de 80 anos, que assumiu o governo pastoral da grande arquidiocese Bavária. Escolheu como lema episcopal colaborador da verdade. Assim o explicou sua escolha. Parecia-me, por um lado, encontrar nele a ligação entre a tarefa anterior de professor e a minha nova missão. O que estava em jogo, e continua a estar, embora com modalidades diferentes, é seguir a verdade, estar ao seu serviço. E por outro, escolhi este lema porque no mundo atual omite-se quase totalmente o tema da verdade, parecendo algo demasiado grande para o homem, e todavia tudo se desmorona se falta a verdade. No dia 27 de junho de 1977, no consistório Paulo VI criou o cardeal, do título presbiterial de Santa Maria da Consolação, no Tiburtino. Em 1978, participou no conclave celebrado de 25 a 26 de agosto, que elegeu João Paulo I, que o nomeou seu enviado especial ao terceiro Congresso Mariológico Internacional, que teve lugar em Guayaquil, Equador,
de 16 a 24 de setembro. No mês de outubro desse mesmo ano, participou também no conclave que elegeu João Paulo II. Foi relator na 5ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos realizada em 1980, que tinha como tema Missão da Família Cristã no Mundo Contemporâneo, e presidente delegado da 6ª Assembleia Geral Ordinária, celebrada em 1983, sobre a reconciliação e a penitência na missão da Igreja. No dia 25 de novembro de 1981, João Paulo II nomeou o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé e presidente da Pontifícia Comissão Bíblica e da Comissão Teológica Internacional. No dia 15 de fevereiro de 1982, renunciou ao governo pastoral da Arquidiocese de München e Freising. O Papa elevou-o à Ordem dos Bispos, atribuindo-lhe a sede suburbicária de Velletri-Seny em 5 de abril de 1993. Foi presidente da comissão encarregada da preparação do Catecismo da Igreja Católica, a qual, após 6 anos de trabalho, de 1986 a 1992, apresentou ao Santo Padre o novo Catecismo. Na Cúria Romana, foi membro do Conselho da Secretaria de Estados para as Relações com os Estados, das Congregações para as Igrejas Orientais, para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, para os bispos, para a evangelização dos povos, para a educação católica, para o clero e para as causas dos santos, dos Conselhos Pontifícios para a promoção da unidade dos cristãos e para a cultura, do Tribunal Supremo da Signatura Apostólica e das Comissões Pontifícias para a América Latina, Ecclesia Dei, para a interpretação autêntica do Código de Direito Canônico e para a revisão do Código de Direito Canônico Oriental. Entre as suas numerosas publicações, ocupa um lugar de destaque o livro Introdução ao Cristianismo, uma compilação de lições universitárias publicadas em 1962 sobre a profissão de fé apostólica. No decurso dos anos, continuou abundante a série das suas publicações, constituindo um ponto de referência para muitas pessoas, especialmente para os que queriam entrar em profundidade no estudo de teologia. Em 1985, publicou o livro Entrevista, Informes sobre a Fé, e em 1996, O Sal da Terra. E por ocasião do seu 70º aniversário, publicou o livro Na Escola da Verdade, onde apareceram ilustrados vários aspectos da sua personalidade e da sua obra por diversos autores. Enfim, no dia 2 de abril de 2005, às 22h37 do horário de Roma, o Papa João Paulo II faleceu. Então os cardeais do mundo todo se reuniram no conclave nos dias 18 e 19 de abril para eleger o próximo sucessor à Cátedra de Pedro. Fratelli e sorelle carissimi, queridísimos hermanos y hermanas,
Bien chers frères et sœurs, liebe Brüder und Schwestern, Che dear innovazione! brothers and Annuncio sisters, poliglotta. annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Le parole. Sentiremo ora le prime parole di Papa Benedetto XVI. Monsignor Del suo Camaldo si perfetto avvicina. italiano con la inflessione tedesca, naturalmente. Cari fratelli e sorelle, dopo il grande Papa Giovanni Paolo II, i signori cardinali hanno eletto me, un semplice, umile lavoratore nella vigna del Signore. Mi consola il fatto che il Signore sa lavorare e agire anche con strumenti insufficienti e soprattutto mi affido alle vostre preghiere. Nella gioia del Signore risorto, fiduciosi del suo aiuto permanente, andiamo avanti. Il Signore ci aiuterà e Maria, sua Santissima Madre, sta alla nostra parte. Grazie. Sapevamo che non siamo soli, che siamo circondati, condotti e guidati dagli amici di Dio. Ed ora, in questo momento, io debole servitore di Dio, devo assumere questo compito inaudito che realmente supera ogni capacità umana. Come posso fare questo? Come sarò in grado di farlo? Voi tutti, cari amici, avete appena invocato l'intera schiera dei santi, rappresentata da alcuni dei grandi nomi della storia di Dio con gli uomini. In tal modo, anche in me, si ravviva questa consapevolezza: non sono solo, non devo portare da solo.
Ecco, lo vediamo e lo sentiamo. Non devo portare da solo ciò che in realtà non potrei mai portare da solo. La schiera dei santi di Dio mi protegge, mi sostiene e mi porta. E la vostra preghiera, cari amici. Bento XVI escolheu seu nome em homenagem a São Bento de Núrcia, fundador dos mosteiros que ficaram responsáveis pela volta do cristianismo à Europa após as invasões bárbaras. Ficava então claro o princípio que regeria seu pontificado: edificar os verdadeiros valores cristãos aos povos, e por que não dizer à Igreja. Contudo, diante dessa grande missão, o Papa nos pede: cari amici, in questo momento io posso dire soltanto: pregate per me perché io impari sempre più ad amare il Signore, pregate per me. Pregate per me perché io impari ad amare sempre più il suo gregge, voi, la Santa Chiesa, ciascuno di voi singolarmente e voi tutti insieme. Pregate per me. Perché io non fuga per paura davanti ai lupi. Logo em seu primeiro ano de pontificado, o Papa Bento XVI lutou contra os lobos e defendeu a exposição de crucifixos em locais públicos. Defendeu a abstinência sexual e a castidade, ao invés de uso de métodos contraceptivos para diminuir a AIDS. Além de ter defendido a família como instituição indissolúvel na sociedade, pregando contra o casamento homossexual e contra a manipulação genética de embriões vivos. Neste primeiro ano de pontificado, exatamente no Natal de 25 de dezembro de 2005, alguns meses à sua posse, Bento XVI publicou a encíclica Deus Caritas Est, sobre o amor de Deus para conosco e como podemos corresponder a este amor pastoralmente e espiritualmente. Por meio dessa carta, no início de seu pontificado, Bento XVI mostrou-se fiel às palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, narradas no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 32, ditas a São Pedro: Mas eu roguei por ti, para que a tua confiança não desfaleça, e tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. Em 2006, o Papa Bento XVI sofreu com uma polêmica gerada por seu discurso feito no dia 12 de setembro em Hengstberg, na qual distorceram o que havia dito, atraindo protestos de muçulmanos no Islã. Desde então, já começa a ficar claro que durante seu pontificado sofreria inúmeras tentativas da mídia de distorcer suas palavras em diversos discursos e pronunciamentos. Já em 2007, Papa Bento XVI veio em viagem apostólica ao país mais católico do mundo e encontra-se com uma mídia acolhedora que o trata pior que o Marcola. Numericamente falando, o Papa foi mais criticado pela mídia liberal que o Marcola, chefe do tráfico na cidade do Rio de Janeiro. Já percebemos aí a oposição que impera durante seu pontificado, na qual prova-se o quanto a promessa de Cristo se faz verdadeira.
Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas por que tanto ódio ao Santo Padre? Simples, pois em seu pontificado a Santa Igreja caminhava de volta aos seus valores tradicionais, após o período pós-conciliar que vivíamos. Sobre isso, em especial, lembramos da motu próprio do dia 7 de julho de 2007, que permitia que a missa no rito romano na forma extraordinária fosse celebrada sem autorização prévia do bispo diocesano. Uma marca notável do pontificado de Bento XVI foi a reafirmação da doutrina da Santa Igreja. Ele nos demonstrou isso especialmente no dia 30 de dezembro de 2007, com a encíclica Spe Salvis, onde nos ensina o que é a verdadeira fé da Igreja, como se desenvolve a verdadeira esperança e ainda põe um fim em toda a tendência antitranscendental que permeiam a mentalidade de alguns teólogos modernistas. Ainda em 2007, Bento XVI lançou o primeiro volume da série de livros sobre Jesus, intitulado Jesus de Nazaré, onde faz uma análise teológica entre o Jesus histórico e o Jesus da fé, pondo fim a todos os ensinamentos errados sobre o assunto. Aliás, essa é uma característica da personalidade de Bento XVI, sempre defender a verdade e pôr fim em ensinamentos que a contradiz. O ano de 2008 foi um dos mais difíceis para Bento XVI, pois a Santa Igreja passou por uma crise que envolvia sua própria estrutura religiosa. Ficou conhecida como a crise da pedofilia, com inúmeros ataques a sacerdotes e bispos que cometeram tais crimes ao redor do mundo. Bento XVI, no dia 19 de julho de 2008, fez um pedido de desculpas histórico durante a 23ª Jornada Mundial da Juventude em Sydney. Here, I would like to pause to acknowledge the shame which you have all felt as a result of the sexual abuse of minors by some clergy and religious in this country. Indeed, I am deeply sorry for the pain and suffering the victims have endured, and I assure them that as their pastor, I too share in their suffering. These misdeeds, which constitute so grave a betrayal of trust, deserve unequivocal condemnation. They've caused great pain and have damaged the Church's witness. I ask all of you to support and assist your bishops and to work together with them in combating this evil. Victims should receive compassion and care, and those responsible for these evils must be brought to justice. It is an urgent priority to promote a safe and more wholesome environment, especially for young people. In these days marked by the celebration of World Youth Day, we are reminded of how precious a treasure has been entrusted to us in our young people, and how great a part of the Church's mission in this country has been dedicated to their education and care. As the Church in Australia continues in the spirit of the Gospel, address effectively this serious pastoral challenge, I join you in praying that this time of purification will bring about healing, reconciliation, and ever greater fidelity to the moral demands of the Gospel. Apesar dessa homilia de Bento XVI, esclarecendo os ocorridos e pedindo desculpas em nome da Igreja e por todos os sacerdotes e bispos faltantes,
ele sofreu incansáveis críticas por parte da imprensa e teólogos de pensamento marxista sobre a pedofilia dentro da igreja. Esses tinham principalmente como objetivo relativizar a importância de todos os posicionamentos do Sumo Pontífice. Afinal, eles argumentavam diante desta postura: como alguém pode opinar sobre as coisas do mundo, mesmo sem se preocupar com o que acontece com sua própria igreja? Poderíamos dizer que foi uma das piores crises de seu pontificado, pois principalmente a mídia não se cansava de tecer inúmeras críticas à Igreja de Cristo. O Santo Padre colocava sempre a Igreja em primeiro lugar. Prova disso é que durante esta crise não abandonou a cátedra e se manteve firme diante das piores acusações e críticas que recebeu. Em entrevista sobre este assunto, ao ser perguntado se já tinha pensado em desistir de seu pontificado, confiado por Deus, Bento XVI foi razoável em sua resposta no livro A Luz do Mundo. Quando o perigo é grande, não é possível escapar. Eis porque este certamente não é o momento de demitir-se. Precisamente em momentos como este é que se faz necessário resistir e superar as situações difíceis. Este é o meu pensamento. É possível demitir-se em um momento de serenidade, ou quando simplesmente já não se aguenta. Não é possível, porém, fugir justamente no momento do perigo e dizer que outro cuide disso. Também perguntado se consideraria oportuno que se desistisse em um momento de crise, respondeu: sim, quando o Papa chega à clara consciência de que já não se encontra em condições físicas, mentais e espirituais de exercer o encargo que lhe foi confiado, então tem o direito, e em algumas circunstâncias, também o dever de pedir demissão. Vemos, portanto, uma postura extremamente humilde de nosso pontífice ao reconhecer que em condições que se julgam necessárias, o Papa pode renunciar. Bento XVI também proclamou um especial ano jubilar dedicado a São Paulo, de 28 de junho de 2008 a 29 de junho de 2009, para celebrar os 2000 anos do nascimento de São Paulo. Em 28 de junho de 2007, vésperas da solenidade dos santos Pedro e Paulo, na Basílica de São Paulo, fora dos muros, em Roma, o Sumo Pontífice motivava toda a Igreja para que se organizassem iniciativas dignas deste grande evento. Serão promovidos congressos de estudos e especiais publicações sobre os textos paulinos, a fim de fazer conhecer cada vez mais a imensa riqueza do ensinamento contido neles, verdadeiro patrimônio da humanidade redimida por Cristo. No mundo inteiro, iniciativas semelhantes poderão ser realizadas nas dioceses, nos santuários, nos lugares de culto por parte de instituições religiosas, de estudo ou de assistência, que têm o nome de São Paulo ou que se inspiram na sua figura e no seu ensinamento. Mesmo agindo sempre em prol da Igreja, nos anos seguintes Papa Bento XVI sofreu com enormes polêmicas em seu pontificado. Exemplo claro disso que no dia 12 de março de 2009, o Sumo Pontífice escreveu aos bispos de todo o mundo explicando a readmissão polêmica dos 4 bispos excomungados da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Embora não houvesse nenhuma relação, a imprensa não hesitou em tecer as críticas a Bento XVI, invertendo o real motivo da readmissão dos bispos. De forma incrível, disseram que os bispos, que antes foram excomungados por um suposto ato cismático, passaram a ser reconhecidos como excomungados devido ao Holocausto. O relativismo que Bento XVI sofria
não vinha somente por parte da mídia desonesta, mas em muitos campos da igreja se fazia presente, deturpando os verdadeiros conceitos da fé. Isso foi um dos motivos do Santo Padre redigir a encíclica mais famosa de seu pontificado, Caritas in Veritate, de 19 de junho de 2009, onde Bento XVI enfrenta teses teológicas modernas que usam do relativismo para transformar o amor verdadeiro em sentimentalismo puro. Após ter proclamado o Ano Paulino, o Santo Padre, o Papa Bento XVI, nos pediu que rezássemos por todas as vocações sacerdotais. Assim, no dia 19 de junho de 2009, a 11 de junho de 2011, proclamou o Ano Sacerdotal. Bento XVI supostamente teria proclamado este ano em resposta à crise da pedofilia de 2008. Desde o início de seu pontificado, Bento XVI propunha a restauração dos valores tradicionais da Igreja, incluindo o amor dos leigos aos sacerdotes. Ao proclamar o ano sacerdotal, fez com que os leigos se voltassem para todas as vocações e vissem a grande importância que fazem para a nossa fé. Na homilia de abertura do ano sacerdotal, Papa Bento XVI nos lembrou o convite de permanecermos no amor e que a solenidade do Sacratíssimo Coração de Jesus era a celebração que convidava os sacerdotes a viverem o sacrifício de Cristo. Se é verdadeiro que o convite de Jesus a permanecer no seu amor é para cada batizado, na solenidade do Sacratíssimo Coração de Jesus, dia de santificação sacerdotal, tal convite ressoa com maior vigor para nós sacerdotes. De modo particular, nesta tarde solene, início do ano sacerdotal, por mim desejado, por ocasião do sesquicentenário da morte do Santo Curadares, vem-me imediatamente ao pensamento uma sua bonita e comovedora afirmação citada no Catecismo da Igreja Católica. O sacerdócio é o amor do coração de Jesus. Como não recordar com emoção que diretamente deste coração brotou o dom do nosso ministério sacerdotal? Como esquecer que nós, presbíteros, fomos consagrados para servir, humilde e respeitavelmente, o sacerdócio comum dos fiéis? A nossa missão é indispensável para a Igreja e para o mundo, que requer plena fidelidade a Cristo e união incessante com Ele, ou seja, exige que tendamos constantemente para a santidade, como fez São João Maria Vianney. O ano sacerdotal foi um marco do pontificado de Bento XVI, pois nos ensinou a amar mais os ministros que regem nossa Santa Igreja, ao mesmo tempo que a Igreja se colocava de joelhos para rezar por eles. Seriamente preocupado com as questões que envolvem a unidade dos cristãos, o Santo Padre concedeu aos anglicanos maiores condições para a conversão à Santa Igreja. Desde sua importante decisão, centenas de bispos, padres e milhares de protestantes anglicanos têm voltado à Igreja. Outra marca importante de seu pontificado foi a promoção da verdadeira interpretação do Concílio Vaticano II, a qual ele chama de hermenêutica da continuidade, na qual ele mostrou-nos como interpretar adequadamente o concílio, em especial sobre como viver o verdadeiro ecumenismo. No dia 19 de março de 2010, o Papa fez uma visita a um templo luterano
onde, além de exaltar a necessidade da paz entre as religiões, deixava claro que não omitiria a verdadeira fé. Abbiamo distrutto il noi della comunità dei cristiani, abbiamo diviso l'unico cammino in molti cammini e ora sperimentiamo il peccato che non ci fa bere dall'unico calice, né stare insieme sull'altare, ma oggi siamo qui a pregare insieme il Signore, il solo che può darci il dono dell'unità. Con queste parole Benedetto XVI ha concluso domenica sera la sua omelia. Em 2010, durante o ano sacerdotal, a imprensa não poupou suas críticas a Bento XVI. Como último recurso, a imprensa escandalizou ainda mais o tema da pedofilia no clero. Um dos exemplos mais claros que pudemos ver foi a vergonhosa atuação do jornal do SBT, o Conexão Repórter, que não poupou de fazer especiais sobre a pedofilia na igreja. Corajosamente, o jornal mostrou um caso de pedofilia com uma criança de 20 anos. Em maio de 2010, o Santo Padre foi até o Santuário de Fátima, como se procurasse na Virgem Santíssima a realização de suas palavras. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Senhora nossa, e Mãe de todos os homens e mulheres, aqui estou como filho que vem visitar sua mãe. Eu faço na companhia de uma multidão de irmãos e irmãs. Quero apresentar ao vosso coração imaculado as alegrias e esperanças e também os problemas e as dores de cada destes vossos filhos e filhas. A todos confio e consagro a vos, Maria Santíssima, Mãe de Deus e nossa Mãe. Agradeço, Mãe querida, as orações e os sacrifícios que os pastorinhos de Fátima faziam pelo Papa, levados pelos sentimentos que lhes infundistes nas aparições. Agradeço também todos aqueles que em cada dia rezam pelo sucessor de Pedro e pelas suas intenções, para que o Papa seja forte na fé, audaz na esperança e zeloso no amor. O Papa pediu que os criminosos fossem levados diretamente à justiça e pediu, em nome da Igreja, desculpas pelos crimes cometidos, como se dissesse: se existe algum crime, eu não compactuo e peço perdão em nome da Igreja. Em 2011, o Santo Padre Bento XVI, no dia 22 de setembro, faz um discurso em Berlim diante dos altos executivos do governo e do chanceler federal. No discurso, o Papa deixa claro o porquê e como está ocorrendo a destruição da cultura ocidental. No dia 10 de março de 2011, houve na sala de imprensa da Santa Sé a apresentação do livro Jesus de Nazaré, segunda parte, da entrada em Jerusalém à ressurreição, onde o Papa Bento XVI continua desmistificando o Jesus histórico.
O ano de 2012 ficou marcado pelo episódio conhecido como Vatilipes, onde os documentos da igreja foram vazados. Esses documentos, ao contrário do que desejava a mídia extorquista, não tratavam de escândalos sexuais, mas de assuntos importantes para a vida da igreja, como a reforma litúrgica. Bento XVI, como um pai que conhece as dificuldades dos seus filhos, percebeu que os filhos da igreja passam por um problema de fé, e por isso ele resolveu instituir o Ano da Fé, de 11 de outubro de 2012, que terminará 24 de novembro de 2013. Essa proclamação tem como objetivo que a igreja impulsione seus filhos em reflexões mais profundas desse aspecto fundamental do credo, ou seja, o creio. Em dezembro de 2012, o Papa lançou o último livro da trilogia Jesus de Nazaré. Neste livro épico, o Santo Padre faz reflexões sobre o nascimento e a infância do menino. Carissimi fratelli, vi ho convocati a questo concistoro non solo per le 3 canonizzazioni, ma anche per comunicarvi una decisione di grande importanza per la vita della Chiesa. Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l'età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino. Sono ben consapevole che questo ministero, per la sua essenza spirituale, deve essere compiuto non solo con le opere e con le parole, ma non meno soffrendo e pregando. Tuttavia, nel mondo di oggi, soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande rilevanza per la vita della fede, per governare la barca di San Pietro e annunciare il Vangelo è necessario anche il vigore, sia del corpo sia dell'animo, vigore che negli ultimi mesi in me è diminuito in modo tale da dover riconoscere la mia incapacità di amministrare bene il ministero a me affidato. Qua propter bene consus pontes huius actus, plena libertate declaro, me ministerio episcopi Romae. Per questo, ben consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, successore di San Pietro, a me affidato per mano dei cardinali il 19 aprile 2005, in modo che dal 28 febbraio 2013 alle ore 20 la sede di Roma, la sede di San Pietro, sarà vacante e dovrà essere convocato da coloro a cui compete il conclave per l'elezione del nuovo Sommo Pontefice. Carissimi fratelli, vi ringrazio di vero cuore per tutto l'amore e il lavoro con cui avete portato con me il peso del mio ministero e chiedo perdono per tutti i miei difetti. Ora affidiamo la Santa Chiesa alla cura del Sommo Pastore, nostro Signore Gesù Cristo, e imploriamo la sua Santa Madre Maria, affinché assista con la sua bontà materna i padri cardinali nell'eleggere il nuovo Sommo Pontefice. Per quanto mi riguarda, anche in futuro, vorrò servire di tutto cuore, con una vita dedicata alla preghiera, la Santa Chiesa di Dio. Vita orazione dedicata, Sancta Ecclesia Dei, toto ex corde servire velim. Talvez pensássemos que esta foi a primeira renúncia dele. Entretanto, em sua vida, Ratzinger sempre renunciou. Renunciou em nome do amor, amor esse que talvez nunca entendamos, pois é um amor desprendido, mas que apenas quer o melhor para a Santa Igreja. Como bem notou um jovem de 23 anos, a renúncia não é algo inédito na vida dele. O Papa renunciou a uma vida normal, renunciou a ter uma esposa, renunciou a ter filhos, renunciou a ganhar um salário, renunciou à mediocridade, renunciou às horas de sono em troca de horas de estudo, renunciou a ser um padre a mais, porém
também renunciou a ser um padre especial. Renunciou a encher sua cabeça de Mozart para enchê-la de teologia. Renunciou a chorar nos braços de seus pais. Renunciou a estar aposentado aos 85 anos, desfrutando de seus netos na comodidade de sua casa e no calor de uma lareira. Renunciou a desfrutar de seu país. Renunciou à comodidade de dias livres. Renunciou à vaidade. Renunciou a se defender contra os que o atacavam. Pois bem, para mim, a coisa é óbvia. O Papa é um sujeito apegado à renúncia. E hoje ele volta a demonstrá-lo. Um Papa que renuncia a seu pontificado quando sabe que a Igreja não está em suas mãos, mas nas de algo ou alguém maior. Parece-me um Papa sábio. Ninguém é maior que a Santa Igreja. Nos dias de hoje, Ratzinger se despede da mesma maneira, crucificado pelos meios de comunicação, crucificado pela opinião pública e crucificado por seus próprios filhos católicos, crucificado à sombra de alguém mais carismático, crucificado na humildade, essa que custamos tanto a entender. É um mártir contemporâneo. Mesmo caluniado e acusado, o máximo que responde é: perdão por minhas faltas. Nem mais nem menos. Que coragem, que ser humano. Santo Padre, gostaríamos de te pedir para ficar mais tempo conosco, que não fosse embora. Sabemos que provavelmente não nos atenderia pela verdade que vives, o próprio Verbo que se faz carne. Santo Padre, deixamos-te então presente nas nossas orações. Queremos bradar aos ventos: viva o Papa!